A paz do Senhor Jesus, querido aluno do Instituto de Teologia Bíblica, o ITB. Aqui quem fala é o professor Josué. Nós vamos mais uma vez aqui começar, dar continuidade à nossa aula de Bibliologia no ponto onde nós paramos. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a autoria da Bíblia. Quem que escreveu a Bíblia Sagrada? Numa das nossas aulas, a gente viu que a Bíblia ela foi escrita no período de 1.600 anos por mais de 40 autores, homens que foram inspirados por Deus para redigir, para escrever os livros sagrados. Na nossa apostila, no nosso material, e você também deve ter em mãos aí, a gente vai ver que a Bíblia ela possui ali duas autorias. Uma é a autoria humana e a outra é a autoria divina. Ambas se complementam. E um ponto interessante sobre isso, para a gente falar aqui, é que se a Bíblia fosse apenas escrita por homens, ela seria um livro comum, como qualquer outro. Não teria eficácia, não teria poder na vida de ninguém. Porém, ela não é só um livro escrito por homens, como também é um livro escrito por Deus, inspirado por Deus, de autoria divina. Mas também o outro lado deve ser considerado. Se ela fosse só um livro divino, nós também não conseguiríamos entender a linguagem de Deus. Então, tanto a autoria humana quanto a autoria divina, elas se complementam, E existe uma frase do teólogo Tomás de Aquino, que ele diz que o autor principal da Bíblia é o Espírito Santo. O autor principal da Bíblia é o próprio Deus. Porém, o homem também foi o seu autor instrumental, ou seja, Deus usou homens para escrever, para compor cada palavra. Cada palavra da Bíblia foi inspirada por Deus. Cada ponto, cada vírgula, cada tio, tudo que está contido nas Sagradas Escrituras foi soprado por Deus, foi inspirado e revelado da parte de Deus para os apóstolos, para os profetas, para aqueles que receberam a revelação bíblica de Deus. E eu quero aqui ler um texto também que fala um pouco sobre isso, que está lá em 2 Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1 e o versículo de número 21, que diz assim: pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. O que ele quer dizer? Que cada livro da Bíblia não foi escrito simplesmente porque deu vontade no autor em escrever, só por sua própria vontade, só pelo seu próprio desejo. Mas ele vai dizer, mas, homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, quando a Bíblia ela foi sendo escrita, cada livro do Antigo Testamento, do Novo Testamento, os autores, os homens que escreveram, eles foram sendo direcionados pelo Espírito Santo na composição de cada palavra, de cada livro, de cada trecho da Bíblia Sagrada. Não foi simplesmente eles decidiram ali pegar um papel, uma caneta e começar a escrever sobre Deus, como se fosse filosofando acerca de Deus. Não foi dessa forma, mas sim, como diz aqui em 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, eles foram direcionados, impelidos pelo Espírito Santo a fim de redigirem palavra por palavra daquilo que Deus queria comunicar ao homem, daquilo que Deus queria transmitir da sua mensagem eterna para a vida do homem. Então essa é aqui o nosso tópico sobre a autoria da Bíblia. A autoria humana e a autoria divina. Ambas, elas se complementam. Na próxima aula, nós vamos falar um pouco sobre a importância de estudarmos a Bíblia Sagrada. Te espero na próxima.